Olha, para repercutirmos essas manifestações ao redor do mundo, a gente traz agora aqui para a conversa também mais um convidado, o professor da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg, que é graduado em Ciência Política e História na Universidade de Tel Aviv. E só antes de te passar, professor, e de cumprimentá-lo devidamente, vamos só registrar essa imagem que está no ar agora, para quem está nos assistindo na TV e na Panflix, e para você que está nos acompanhando pelo rádio também, a gente traz a informação. Há mais uma explosão acontecendo, uma imagem que chega de Sderot, cidade em Israel, no limite com a faixa de Gaza, e dali já é possível observar mais uma alta coluna de fumaça, resultado de mais uma explosão. Lembrando, a situação de momento é essa, houve mais um período de tempo para que cidadãos que estão no norte da faixa de Gaza saíssem de lá e fossem em direção ao sul, como foi determinado pelo governo de Israel. Agora a imagem abre, inclusive, e a gente consegue ver que há dois focos. Dois pontos, né, Soraya, de explosões. Então terminou aquele prazo, aquele novo prazo, aquela nova prorrogação que foi dada por Israel para a evacuação do norte de Gaza, para que os cidadãos que estejam ao norte se dirijam ao sul, que é a região que vai ser preservada, a princípio, né, segundo as informações de Israel, que vai ser preservada nesse primeiro momento da ofensiva. O ataque vai se concentrar, o ataque via terrestre vai se concentrar no norte de Gaza. Houve essa determinação para quem está no norte, portanto, se dirija ao sul. E agora, terminado esse prazo, esse novo prazo, que já foi estendido 2 vezes ao menos, a gente já começa a observar bombardeios acontecendo. Não temos detalhes ainda de como se deu essa ação, né? Se foram explosivos implementados via terrestre, se é um lançamento de artilharia aérea, enfim, o que a gente tem é essa imagem, é isso que a gente pode trazer para você de informação de que já terminou aquela nova trégua que foi acertada, terminou às 7 da manhã, pelo horário de Brasília, então já há pouco mais de 3 horas, e o que a gente vê nas imagens, e não só nessa, que chega de Sderot, em Israel, limite com a faixa de Gaza, não só nessa imagem é que explosões estão acontecendo em sequência. E que eles estão cumprindo o prazo exatamente estipulado, né? Passado o prazo para que as pessoas se locomovam do norte para o sul, e aí já vem explosões acontecendo, e é o que a gente vem acompanhando isso já desde ontem, né? É isso. E vamos seguir de olho. As imagens estão aí. Enquanto isso, deixa eu dar as boas-vindas ao professor Samuel Feldberg. Professor, em primeiro lugar, perdão pela interrupção. A cobertura é ao vivo, né? As informações vão chegando. A gente pode se atropelar em algum momento aqui. Mas, em primeiro lugar, faço questão de agradecer ao senhor pela gentileza, por atender a nossa equipe nessa manhã de domingo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Queria começar só esclarecendo alguma coisa que talvez confunda aos telespectadores. Vocês estão falando, por um lado, do final do prazo dado pelos israelenses para que ao norte da faixa de Gaza. E, ao mesmo tempo, estão noticiando o que nós estamos vendo nas imagens, que são de Sderot, no sul de Israel. Então, essas imagens não mostram nenhuma ação dos israelenses relacionada com o ultimato para que o norte da faixa de Gaza seja Professor, acho que está travando bastante a ligação. A gente vai tentar refazer o contato, trazer de volta o professor Samuel Feldberg para dar sequência à nossa conversa. O som estava com alguns brancos, né, algumas lacunas, então a gente vai refazer o contato, daqui a pouco traz o professor de volta. Enquanto isso, queria ouvi-lo, Zé, sobre a reportagem que a gente apresentou anteriormente, mostrando as mobilizações que nós tivemos ontem ao longo do dia, especialmente na Europa, mobilizações pró-Palestina. Vários atos pró-Palestina aconteceram em algumas cidades europeias, inclusive, eles foram proibidos, né? Houve determinação para que não acontecessem, justamente com medo de que isso servisse como pano de fundo para manifestações antissemitas, manifestações contrárias ao povo judeu, mas em várias localidades elas foram permitidas. Queria te ouvir sobre isso, Zé, até porque é importante a gente pontuar, né, essa diferença, né, entre o que é o povo palestino e o que é o Hamas, né, que é um grupo terrorista que se aproveita justamente da causa palestina, né, Zé? E também em relação à legitimidade, né, dessas manifestações que aconteceram também neste sábado. Perfeito. A gente viu que, por exemplo, tudo em Paris acaba em manifestação, eu nunca vi. Tudo lá ocupa a Champs-Élysées e ocupa Paris, então lá é natural manifestação.
lá imediatamente o Macron proibiu as manifestações, exatamente temendo um fortalecimento de protestos antissemitas. Agora, é importante dizer que no Reino Unido, né, houve um aviso, um alerta muito importante, eu achei isso importante, de não defender grupo terrorista. Isto é crime na Inglaterra e aqui também é crime incentivar qualquer tipo de grupo terrorista, né? E o alerta foi muito forte. Se defender o Hamas ou qualquer outra ilegalidade, será imediatamente preso. É interessante que houve também aqui no Brasil, aqui em Brasília, houve também protestos em frente à Embaixada de Israel, houve manifestações, mas em muito menor número, não houve vamos dizer, uma adesão muito grande de brasileiros, não. Então, retomar o contato com o professor Samuel Feldberg, que falava há pouco com a gente. Ele que é graduado em Ciência Política e História também na Universidade de Tel Aviv. Professor, o senhor nos ouve? Sim, eu ouço bem. Pode continuar, então, sua fala. Você começou iniciando uma fala dizendo das imagens que a gente mostrava agora há pouco, né? Sim. Vocês colocaram corretamente o fato de que havia-se encerrado o prazo para a retirada da população civil do norte da faixa de Gaza, numa tentativa que os israelenses estão fazendo de evitar ao máximo vítimas entre os civis no momento em que seja necessária a entrada de tropas por terra. E, ao mesmo tempo, estavam noticiando o lançamento de foguetes contra a cidade de Sderot, no sul de Israel. Então, eu queria só deixar muito claro para aqueles que nos assistem que o lançamento de foguetes contra a cidade de Sderot é feito pelos terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza. E a cidade de Sderot, em Israel, uma semana depois dos atentados perpetrados pelos terroristas, continua sofrendo os ataques dos foguetes. E isso só reforça a ideia de que é necessário entrar por terra na faixa de Gaza e eliminar a capacidade militar dos terroristas. Professores, sobre essa mobilização palestina, a respeito da qual a gente conversava aqui antes de conseguirmos retomar o contato com o senhor, queria ouvi-lo, professor, sobre essa mobilização que está acontecendo, porque há esse cuidado, né, e essa preocupação que tem se repetido ao redor do mundo de que a resposta de Israel venha numa intensidade maior do que foi o ato terrorista do Hamas, que é condenável, lamentável, foi uma atrocidade, foram barbaridades cometidas contra cidadãos não só israelenses, mas de outras partes do mundo que estavam em Israel no final de semana passado, e agora vem essa resposta israelense que está motivando mobilizações, atos de rua, como a gente mostrou que aconteceram ontem na Europa, em atos pró-Palestina. Queria ouvir do senhor, professor, qual é, de fato, o alcance do Hamas em meio à população palestina? Há um apoio dos palestinos às ações do Hamas, ao entendimento de que são legítimas essas atitudes do grupo ou não? A população palestina também é da mesma forma que os israelenses, mas sob um outro viés, claro, vítima também do Hamas, professor? Há um pouco de tudo. Há palestinos na faixa de Gaza que apoiam Hamas até os dias de hoje. Vamos lembrar que em 2006 houve eleições livres na sociedade palestina e os palestinos escolheram o Hamas como seus governantes antes de o Hamas dar um golpe na faixa. A presença da autoridade palestina, que é a autoridade legal empossada para governar os palestinos desde os acordos de Oslo, e apesar disso, na faixa de Gaza, o Hamas governa o território desde 2007 e não demorou muito para eles começarem a lançar foguetes contra o território israelense, construir túneis para permitir que os seus terroristas cruzassem a fronteira israelense, matassem civis, sequestrassem soldados. Esse não é um evento que começou no sábado passado. O sábado passado é a culminação desse processo, um crime que não pode ser encontrado nenhum paralelo em nenhum lugar do mundo. E nós temos ouvido falar muito sobre proporcionalidade.
E eu gostaria de sugerir aos telespectadores que imaginassem o que significa proporcionalidade. As tropas israelenses deveriam entrar na faixa de Gaza, matar 1.300 cidadãos palestinos, estuprar as mulheres e as jovens, matar 40 bebês, degolar alguns deles, sequestrar 200 palestinos e levar para o território israelense e ameaçá-los de morte. Essa é a proporcionalidade que está sendo proposta, porque o que os israelenses estão fazendo é propor a entrada por terra na faixa de Gaza para garantir que a liderança e os militantes do Hamas vão ser eliminados para que nunca mais ocorra algo como o que aconteceu no sábado passado. Então, que fique muito claro, não há proporcionalidade numa guerra. O que há é um objetivo específico, militar, para eliminar uma liderança que é responsável pelos crimes que foram cometidos. E a população civil está sendo convidada a se retirar dos locais que estão sendo bombardeados, dos locais onde os israelenses vão procurar em 500 quilômetros solo da faixa de Gaza aqueles responsáveis e garantir que, com certeza, eles não voltem a fazer o que fizeram no melhor estilo do Estado Islâmico. Olha, só antes da sua pergunta, Soraya, vamos só registrar também que mais um bombardeio acontece nesse momento, agora ao vivo, né? São 10h18 pelo horário de Brasília, em Gaza 4h18 da tarde, 6 horas a mais. Essas são imagens de Sderot, em Israel, mas é uma cidade que faz divisa com a faixa de Gaza, então a gente consegue ver o que acontece na faixa de Gaza. A informação que a nossa equipe nos passou é essa, que as câmeras estão posicionadas em Sderot, em Israel, justamente pela dificuldade de comunicação e de acesso ao território da faixa de Gaza, e a partir de Sderot a gente consegue ver o que está acontecendo em Gaza, e é justamente em Gaza que está acontecendo esse novo bombardeio que a gente vê agora, com uma forte coluna de fumaça já formada a partir de Sderot, em Israel, onde está posicionada essa câmera mostrando o que está acontecendo em Gaza. Soraya. Perfeito. Professor, essa resposta, né, vinda, a reação israelense diante desse ataque, né, para alguns já é considerada desproporcional. Queria a sua análise, também sua visão. Era essa justamente a resposta que o grupo Hamas queria que acontecesse? Sem dúvida nenhuma. Tanto o ataque perpetrado pelo Hamas quanto a captura dos reféns aponta claramente para a expectativa do Hamas de que haveria uma reação israelense. Historicamente, Israel não deixa os seus cidadãos sem defesa. Quando há soldados feridos no campo de batalha, eles sempre são levados de volta, qualquer que seja o custo em vidas para que isso possa acontecer. E agora o Hamas certamente preparou o território para uma reação israelense e, por isso, esses bombardeios, para garantir que o máximo possível da capacidade militar do Hamas seja eliminada antes da entrada das tropas por terra. Não há nada de desproporcional. O que está sendo preparado é para garantir a eliminação da capacidade militar do Hamas, e isso é totalmente proporcional com a gravidade do crime que foi cometido por eles. Pois é, né? Até porque, e essa é uma diferença, né, professor? Israel permitiu, né, deu essa janela de tempo, né, para que houvesse justamente a evacuação da região que vai ser alvo da ofensiva, né? E até prorrogou esse prazo, inclusive, né? Foram 24 horas inicialmente, mas depois esse período já foi prorrogado pelo menos 2 vezes. Nem sabemos até se outras janelas de tempo vão ser abertas, né? Outros horários vão ser oferecidos para que essa população se desloque. Esses civis saiam do norte de Gaza e sigam em direção ao sul, né? Essa é uma diferença importante em relação também ao que fez o Hamas contra Israel no final de semana passado. Enquanto isso, a gente vê outras imagens. Tem uma tomada
banda aérea de uma outra região que está ensolarada, inclusive, e à direita a gente segue com a imagem de Sderot, em Israel, mostrando a faixa de Gaza. Sderot fica a 12 quilômetros da faixa de Gaza e justamente por essa proximidade é que foi o ponto escolhido para que sejam posicionadas as câmeras das agências internacionais de notícia que enviam para a gente e mostram lá o que está acontecendo em Gaza. Mais uma pergunta, professor? Você me permite uma observação? Por favor. Quando vocês dizem imagens de Sderot, vocês estão dando a entender para os telespectadores que Sderot está sendo atacada. São imagens a partir de Sderot e não imagens de Sderot. Isso. Então, só, por favor, para que os telespectadores recebam a informação correta. Gaza está sendo bombardeada e vocês estão filmando Gaza a partir da cidade de Sderot, no território israelense. Justamente, que é o último ponto seguro onde as equipes das agências internacionais de notícias conseguem acessar para gerar as imagens da faixa de Gaza. Mais uma pergunta, professor, agora é do nosso comentarista José Maria Trindade. Professor, muito bom dia. Professor, eu queria pedir a sua opinião sobre a reação internacional. A gente viu que imediatamente logo depois da invasão da Rússia na Ucrânia, houve uma grande reação, reuniões, e agora os Estados Unidos reagiram de uma maneira firme, Reino Unido. Como é que o senhor está vendo? Há omissão ou a reação está no momento correto? Não, os Estados Unidos se posicionaram claramente e inequivocamente a favor de Israel. Nós estamos vendo, na verdade, um desenvolvimento, um novo capítulo no começo dos anos 2000, depois dos ataques terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova York. Proporcionalmente, esse ataque em Israel é 4 vezes maior do que aquele que foi perpetrado em Nova York, Estados Unidos e de Israel, e as potências, realmente as democracias ocidentais, reconhecem que esse é um ataque contra a civilização, esse é um ataque da barbárie contra a civilização, e por isso nós vemos o apoio e aqueles que prezam a liberdade e os israelenses que são à frente de batalha no Oriente Médio. Não há dúvida nenhuma de que se esses terroristas não forem eliminados, como foram eliminados os terroristas do Estado Islâmico, em algum momento esses eventos vão ocorrer também em outras sociedades livres mundo afora. E por isso é tão importante deixar claro que não é uma luta contra o povo palestino, não há nenhuma intenção em atacar a população palestina. Quem está sendo atacado por esses bombardeios, quem vai ser perseguido durante a incursão terrestre na faixa de Gaza, são os líderes e os terroristas do Hamas responsáveis pelos crimes que nós vimos perpetrados na semana passada. Enquanto o mundo livre não se engajar para eliminar esse tipo de terroristas, não há possibilidade nenhuma. Muito bem, aí a análise do professor Samuel Feldberg, professor da USP, esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã, na sequência dessa cobertura especial na Jovem Pan. Obrigado, viu, professor, pelas informações, pelos esclarecimentos todos. Foi muito enriquecedora a participação do senhor e agradeço muito pela gentileza, pela atenção com a nossa